Adriana, eu sou fisioterapeuta aqui da Bem e eu vou falar um pouquinho para vocês como funcionam os nossos atendimentos e como é a nossa abordagem com os pacientes de esclerose múltipla. Então, o que a gente visa nos nossos atendimentos? Melhorar a independência funcional quando possível, melhorar os aspectos emocionais, psicológicos, melhorar o quadro motor, prevenir e orientar sobre possíveis limitações funcionais que vão acontecer com esses pacientes, evitar complicações e comorbidades e, com isso, melhorar a qualidade de vida de cada um. O quadro clínico dos nossos pacientes é o mais variado possível, sendo que a fadiga ela acomete 89,5% dos pacientes, a espasticidade 60%, os déficits de marcha 76,4%, as alterações cognitivas 49%, as alterações de fala e deglutição 35,7%, as alterações visuais 38,9%, a depressão 54%, dormências e parestesias, 80%, alterações vesicais e sexuais, 50%. E o que a gente faz quando a gente descobre esse monte de sinais e sintomas? A gente pede para o paciente passar por uma equipe multidisciplinar, com fisioterapia, com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, neurovisão, a enfermagem e uma série de terapias alternativas, como acupuntura, massagens. E como a gente pode tratar esses sintomas? Aqui na nossa sala de fisioterapia, a gente tem um ambiente bem completo, que vai desde o estúdio de pilates, até todos os equipamentos para condicionamento cardiorrespiratório, transporte, esteira, bicicleta ergométrica. A gente tem os equipamentos para trabalhar com fisioterapia em solo, então barras paralelas, espaldar, tablados, equipamentos para ativação de movimentação fina, equipamentos de musculação. E dentro dos equipamentos que a gente pode utilizar, a gente usa a cinesioterapia, a eletroterapia, o pilates, a gente usa também bandagem elástica funcional, que é extremamente importante. E agora, por conta da pandemia, a gente tem mais uma ferramenta que é a telereabilitação. Mas antes de tudo isso, a gente faz uma avaliação neurofuncional com os pacientes para entender o quadro, para entender os déficits, para poder tratar de uma maneira mais adequada. Então aqui a gente tem a nossa ficha de avaliação, onde a gente vai coletar a história da moléstia atual, as queixas principais, quais medicações os pacientes utilizam, como que está o controle esfincteriano, se ele tem algumas alterações subjetivas, dor, se tem dormência, parestesias, como que ele faz as atividades do dia a dia dele. A gente vai fazer o teste de força, ver quais são as contraturas, os encurtamentos, fazer o teste de espasticidade com a escala de Ashford, ver se ele tem algum sinal de liberação piramidal, reflexos miotáticos alterados, clonos, Babinski, vai fazer uma avaliação sensorial, ver se tem alguma alteração de sensibilidade tátil, de sensibilidade dolorosa. Também algumas avaliações de coordenação motora, como índex nariz, índex. E as atividades motoras funcionais, como rolar, passar por gato, as trocas posturais até o ortostatismo. Rolar, passar por gato, pro ajoelhado, pro semi-ajoelhado. Testes de equilíbrio, uns testes simples a princípio, onde o paciente tem que ficar de olhos abertos e olhos fechados, sem nenhum apoio, para ver se ele tem essa capacidade. Avaliação de marcha, para ver se ele tem alguma alteração de marcha, se ele utiliza algum dispositivo auxiliar, se ele utiliza alguma órtese. E além dessa avaliação inicial, a gente usa algumas escalas também. Por que é importante a gente ter essas escalas? Porque a gente consegue ter um comparativo de como esse paciente estava antes do início do tratamento e como ele vai responder a esse tratamento ao longo do tempo. A gente aplica essas avaliações de 4 em 4 meses para saber a resposta do tratamento, para nortear a gente para um novo programa. Esse paciente pode ter alta depois de 4 meses ou a gente pode manter esse paciente por mais tempo em tratamento. Tá? Então, uma outra escala que a gente utiliza, que é muito conhecida, é uma escala de fadiga, chamada escala modificada do impacto da fadiga, onde a gente vai ter 21 itens e esse paciente vai responder só sobre fadiga física, cognitiva e alterações psicossociais.
Quanto menor o score dessa escala, menor o índice de fadiga dele. Uma outra escala que a gente utiliza é a escala de Berle, que é uma escala de equilíbrio, onde esse paciente vai responder 14 questionamentos, né, físicos, e a gente vai conseguir entender um pouquinho como que está a caracterização do equilíbrio dele. Então é uma escala que vai de 0 a 56 e quanto maior a pontuação, melhor é o quadro do equilíbrio dele. Uma outra escala que a gente utiliza é uma escala de qualidade de vida chamada MSQOL 54, onde a gente vai analisar vários aspectos de vida, de qualidade de vida desse paciente, que vai desde de como ele encara a vida dele, a qualidade de vida dele, até a parte sexual, a parte motora, as atividades de vida, o quão difícil neste momento estão as atividades de vida dele. A gente também tem pontuações específicas para entender esse quadro de melhora ou piora. E abordando tudo isso, sabendo, né, todo o quadro desse paciente, a gente começa a elaborar um programa de atendimento. E eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa que a gente pode fazer aqui na fisioterapia com os pacientes. Na cinesioterapia, a gente pode fazer os alongamentos musculares, a ativação muscular, treinos de equilíbrio, treinos de marcha, treinos de coordenação motora, de destreza manual, conscientização corporal e até a ativação do sistema sensorial quando necessário. E eu coloquei algumas fotos exemplificando algumas atividades que os pacientes fazem. Então, nessa primeira foto, a paciente está fazendo um treino de equilíbrio e coordenação motora ao mesmo tempo. Então, ó, segurando uma raquetinha, ela vai, uma raquetinha com uma bolinha, ela tem que ultrapassar esses obstáculos. Nesse outro exercício também é um treino de equilíbrio, de coordenação motora, de propriocepção. Então, o paciente está em cima de uma cama elástica e ele tem que tirar o bambolê de dentro do corpo dele e passar à frente. E depois vai voltar e fazer a mesma coisa. Esse também é um treino de equilíbrio bem parecido com aquela primeira foto, só que eu coloquei a paciente com um dispositivo auxiliar à marcha, que é o que ela usa, o que é muito importante na rotina de exercícios, porque a gente tem que treinar o equilíbrio e a marcha sempre com o dispositivo que o paciente utiliza, porque é isso que ele vai fazer no dia a dia dele. Aqui um paciente fazendo as trocas posturais altas, né, que também são super importantes. Se o paciente vai abaixar, pegar alguma coisa no chão, ou se o paciente cair, ele tem que saber como fazer essa troca para ele poder ficar em pé de novo. E além disso, também vai trabalhar força, vai trabalhar coordenação motora. Então, os exercícios de trocas posturais, eles são muito importantes também dentro da reabilitação. Aqui um paciente que tem uma alteração de destreza manual, de incoordenação, então esse daqui é um exercício para isso, né? Ele tem que passar as argolinhas de um cone para o outro, e aqui eu coloquei um bracelete de peso, uma caneleira, para ajudar na coordenação, para dar um feedback para ele, proprioceptivo, para ele conseguir coordenar melhor esses movimentos. O que a gente pode utilizar também é a eletroterapia, que é uma eletroestimulação funcional, a princípio, que é o nosso FES, que visa uma melhora da ativação muscular e uma melhora de força muscular também. Então aqui é um exemplo de uma paciente que tem um déficit de tibial anterior, então é uma paciente que quando anda tem a pontinha do pé caído, né? Caída. Então a gente vai colocar a corrente no músculo tibial anterior e solicitar que o paciente faça o movimento junto. Então, solicitar que essa paciente coloque a pontinha do pé para cima. E aí, o que ela faz? Toda vez que ela sentir a corrente, sentir a ativação muscular, ela tem que colocar o pé em cima do degrau, tá? Sempre simulando atividades funcionais, atividades do dia a dia que ela tem dificuldade. Um outro tipo de corrente é a estimulação nervosa elétrica transcutânea, o TENS, que serve para analgesia ou então para o tratamento de incontinências urinárias. Então, nesse caso, a paciente está com essa corrente num parâmetro específico para incontinência urinária e os eletrodos estão na altura do nervo tibial posterior. E aí, o que eu solicito? Além da corrente elétrica, tá estimulando esse nervo, a paciente está fazendo um movimento funcional, então ela está sentando e levantando, e em associação a isso tudo, ela está fazendo a contração específica do assoalho pélvico, tá? Porque a incontinência urinária também é um sintoma que é muito comum dos nossos pacientes e também precisa e pode ser tratado com fisioterapia.
Que mais que a gente pode utilizar então? O Pilates, né? Quando a gente chegou com o estúdio de Pilates aqui, a aderência foi muito boa, foi muito interessante, os pacientes gostam e têm resultados excelentes com essa técnica. Então, o que a gente visa, né? Quais são os princípios desse Pilates? Visa uma concentração dos pacientes durante os movimentos, durante os exercícios, uma precisão maior, um alinhamento melhor, fazendo com que esse paciente tenha uma conscientização corporal melhor do movimento. Ele necessita de uma respiração adequada, também sempre visando um movimento adequado, um movimento controlado, contínuo, com controle de compensações, né? Então, o objetivo do Pilates é realizar um movimento, obviamente, só que um movimento sempre com qualidade. E junto disso tudo, a gente tem o que a gente chama de ativação de powerhouse, centralização de powerhouse, que é a contração do abdômen, do assoalho pélvico e do glúteo ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que o paciente tenha mais estabilidade, que tenha essa ativação do core, essa ativação central, para melhorar a postura e melhorar o alinhamento durante a execução dos exercícios. A gente tem, dentro do estúdio, basicamente 4 equipamentos, que é o Reformer, a Chair, o Barrel e o Cadillac. O nosso estúdio aqui é bem completo e a gente tem tudo. E além desses equipamentos, a gente tem as variações com o Mat Pilates, do Pilates de solo e os equipamentos, com o Magic Circle, a Orange Ball, o rolo, as faixas elásticas e a bola de Pilates. Aqui eu coloquei alguns exemplos também de exercícios. Nessa primeira foto, a paciente está no Reformer, fazendo um exercício de equipamento, de alongamento. Lembrando que a postura é sempre solicitada, então esse paciente está sempre trabalhando o core central, trabalhando postura ao mesmo tempo. Nessa segunda foto, a paciente está fazendo um exercício de membros superiores também, no mesmo equipamento. Veja que são exercícios completamente diferentes para coisas, né, para finalidades completamente diferentes. Aqui a paciente está num barrel, trabalhando mais a região do abdômen, de tronco, com exercícios junto com o Magic Circle. E nessa outra foto, a paciente está no Cadillac, trabalhando também a região do abdômen, onde ela tem que flexionar e estender o tronco. Uma outra técnica que a gente utiliza bastante é a bandagem elástica, e a finalidade também é a mais variada possível. Então, o que é a bandagem elástica? São filamentos de elastano recobertos de algodão, que elas formam uma faixa elástica e a gente recorta e cola de acordo com o que a gente precisa. Então, quais são as indicações para isso? Relaxamento muscular, ativação muscular, melhora circulatória, drenagem linfática, uma melhora de posicionamento e estabilidade articular e analgesia também, quando há necessidade. Então aqui eu tenho algumas fotos para exemplificar também o que a gente pode fazer com a bandagem. Aqui é um hematoma, né? Então quando a gente coloca a bandagem de uma forma específica em cima desse hematoma, a gente facilita a drenagem desse hematoma. Então veja que ele vai drenando e ficando com as ranhuras de onde a gente colocou a faixa. A segunda foto é um posicionamento com recorte para melhorar o retorno venoso. Então é o que eu falei sobre a drenagem linfática. Alguns pacientes têm as pernas mais inchadas por falta de bombeamento muscular mesmo, né, por dificuldade de movimentação. Então a gente pode facilitar esse retorno venoso para diminuir esse edema com a faixa. Nessa terceira foto, o paciente está com a faixa recortada e colada para melhora da musculatura facial, porque alguns pacientes acabam tendo isso também, ou então dá pra gente colocar para um paciente que tem alguma dor facial, algo desse tipo. Então, para a região de face também é importante e é benéfica. Aqui é um exemplo de um recorte para ativação muscular. Então, essa paciente ela tem um déficit tibial anterior, ela tem um pezinho caído, então tem como a gente colocar a faixa para melhorar o posicionamento. Isso, por consequência, vai melhorar equilíbrio, vai melhorar a marcha. Então, é super importante, super interessante, e esse tipo de colagem, de utilização é bem comum aqui. Uma técnica, como eu falei, que entrou com a pandemia aqui na associação é a telereabilitação. A gente teve a liberação para atender esses pacientes de forma remota em março de 2020, então bem quando começou a pandemia, e a gente atende esses pacientes até hoje.
Foi muito benéfico porque a gente consegue fazer por chamadas de vídeo, por aplicativos de celular, né? A gente consegue ter total controle do que o paciente está fazendo, a gente consegue solicitar o que a gente precisa. A gente usa materiais que existem no próprio domicílio do paciente, cabos de vassoura, garrafa com água, pezinhos feitos com areia, saquinhos de feijão. Então a gente consegue almofadas, então a gente consegue, com materiais muito simples, reabilitar o paciente à distância. A gente conseguiu com isso manter os atendimentos durante todo esse período de pandemia, fazendo com que houvesse uma manutenção do quadro físico e mental também, com certeza, né? Porque a gente manteve os pacientes ativos. E também a gente conseguiu alcançar outros estados do Brasil, né, do país, que a gente não tinha como alcançar sendo só presencial. Aqui alguns exemplos, né, do que a gente fez durante esse período e a gente ainda está fazendo. A gente ainda tem esses atendimentos por telereabilitação e vai continuar por um bom período ainda, se não sempre, né? Porque os resultados foram muito bons ao longo desses 2 anos. Então aqui na primeira foto o paciente está fazendo um exercício de trocas posturais, aqui na segunda foto ele está fazendo uma ativação de membros superiores. Então vejam como dá para a gente realmente ter total controle. A gente vê o paciente de corpo inteiro, a gente consegue fazer as correções necessárias dos movimentos. Aqui essas 2 pacientes também estão fazendo exercícios de membros superiores associados a trocas posturais, então com uma ativação de tronco também. E é isso, eu acho que a telereabilitação só veio a acrescentar aqui pra gente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato aqui com a associação. E é isso.